Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta quarta-feira, 22 de setembro e com seguintes destaques. O empate entre Palmeiras e Atlético Mineiro na primeira partida das semifinais da Libertadores, em partida de nível técnico abaixo da média. No outro confronto, nesta quarta-feira, Flamengo recebe o Barcelona de Guayaquil com Davi Luiz relacionado no elenco. Aqui na Europa, para lá de ameaçado no Barcelona, técnico Ronald Koeman afirma que não há milagres na Champions League. A liderança do Benfica no campeonato português, time de Jesus, é o único com 100% de aproveitamento. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro analisam a última rodada do Campeonato Brasileiro, como também a polêmica em cima da substituição de Messi na última partida do Paris Saint-Germain pelo Campeonato Francês. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E o Flamengo encarando o Barcelona de Guayaquil na noite dessa quarta-feira, primeiro jogo da fase semifinal da Copa Libertadores da América e com Davi Luiz relacionado no grupo, no elenco para essa partida. Vamos falar dessa e outras questões na sequência dessa edição do PB Desporto. Vamos agora para o nosso bate-papo, eles já estão prontos. Jorge Moraes em Maceió, Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro. Começa contigo, Moraes, e o primeiro assunto que eu quero abordar com vocês é essa última rodada do Campeonato Brasileiro. No último final de semana tivemos Palmeiras e Atlético vencendo e o Flamengo perdendo em casa para o Grêmio. Qual a sua avaliação dessa rodada, hein, Moraes? Olá, Júnior, tudo bem? Forte abraço para você, um abraço para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. E olha, o Flamengo realmente perdeu, mas perdeu na hora que podia perder. Por que ele não perdeu no confronto contra o Grêmio? Naquela coisa de classificar para a sequência da Copa do Brasil. Perdeu agora, até porque o Flamengo não é nenhum time imbatível no futebol brasileiro. Todo time perde. O único invicto recentemente que conquistou um título na Europa foi o Sporting de Lisboa, que conquistou o Campeonato Português 2020 e 2021. Invicto. Mas aqui no Brasil, uma competição muito equilibrada, uma competição que o Grêmio está na zona do rebaixamento. Por aí você tira. E o Palmeiras venceu, o Atlético Mineiro venceu, os dois times avançam ainda mais nessa classificação da primeira divisão, como o Fortaleza também perdeu para o Internacional por 1-0, e está dentro do G4 da competição. Então, perder, isso é normal. É uma competição onde nem sempre você vai vencer. E o Flamengo deve perder daqui para frente mais um ou outro jogo. O Atlético Mineiro também, o Palmeiras já perdeu e deve perder novamente numa competição com 38 rodadas, e que agora está no início da fase de volta. Tem muita coisa pela frente, muitos jogos ainda para realizar. Agora, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras continuam sendo os times mais cotados para o título desse Campeonato Brasileiro da Série A. Muito bem, o Flamengo perdeu? Normal, normalíssimo na minha opinião, até porque
já tinham que ganhar, já tinha feito um grande resultado contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Então agora, amigo, o que acontecer para o Flamengo é lucro. E claro que uma competição como essa, longa, com tantos times disputando o título, perder é normal, viu, Júnior? Concordo contigo, Moraes. Eu acredito que houve um certo exagero nas análises feitas pela mídia, né, de um modo geral, com relação a essa derrota do Flamengo. Olha, você tem outro time, tem um adversário do outro lado. É claro que o Flamengo, por ter uma equipe considerada a melhor do Brasil, a melhor da América do Sul, vai ser cobrado. E o jornalista tem que ser crítico, é lógico, tem que ser crítico. Mas acredito que, ainda mais em tempos onde você criticar, né, só criticar da Ibope, né, da Ibope e da Retorno, acho que todos compreenderam o que eu quis dizer, é normal você ver certos exageros ao analisar uma derrota, que faz parte do futebol. O time não vai jogar sempre bem. Você pode apontar, sim, é lógico, você vai analisar a vitória, analisar um jogo, você vai, claro, comentar sobre os fatos que levaram um time a ganhar um jogo, a perder uma partida, normal. Mas um discurso de, esse time não jogou nada, como eu vi aí, né, alguns colegas, o René não joga nada, o jogador tal, falando de tal, não é jogador para o Flamengo, ele não é um bom jogador. Eu acho muito simples você fazer uma análise assim, o jogador não joga nada. Quer dizer, antes o jogador é bom, depois de uma derrota o jogador já não joga nada. É um discurso que você vai se igualando ao que fala a torcida, que, repito, é normal, o torcedor ele é movido pela paixão. Mas você analisar a partida de forma séria, ao meu ver, fica algo estranho, né? Você fazer uma análise simplesmente, fulano não é bom, fulano não joga nada. Mas enfim, Antônio Manuel Góes, aí no Rio de Janeiro, para você, como você viu essa rodada do final de semana, analisando, né, claro, os 3 primeiros colocados, as principais equipes, com a derrota do Flamengo e as vitórias de Palmeiras e Atlético Mineiro. Antônio Júnior e gente ligada no PB Desporto. Pelo que depreendo dos comentários apaixonados de torcedores do Flamengo, em clima de fim de mundo nas redes sociais, o rubro-negro teria que ganhar todos os jogos, porque, por exemplo, está no seu DNA. E na gênese dos demais apenas vigoraria a tese olímpica e simplória do Barão de Coubertin de que o importante é competir? Convenhamos. A derrota de 1-0 para o Grêmio está incluída no rol do preço pela tripla e concomitante participação no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores da América. O detalhe: antes de cravarmos o óbvio, segundo o qual o Flamengo perdeu porque jogou menos que o oponente, o mais importante é o mérito da equipe de Luiz Felipe Scolari em armar uma arapuca defensiva que emparedou as pretensões de Renato Gaúcho e arranca celere para se distanciar da zona de degola na Série A do Campeonato Brasileiro. Como tudo na vida, o futebol também depende de fatores de impossível regulamentação, ligados a probabilidades e imponderabilidades. Para o torcedor do Flamengo ficar mais apavorado, Atlético Mineiro e Palmeiras, líder e vice-líder, venceram na rodada e deixaram o rubro-negro, apesar dos 2 jogos a menos, um pouco fora do retrovisor. O exercício de futurologia faz parte dos desejos dos adeptos desportivos. Entretanto, convém ressaltar para a turma do irreal vencer ou vencer que o Flamengo, por seus méritos, está a um passo da final da Libertadores e das semifinais da Copa do Brasil. Todos querem ganhar tudo em qualquer competição, mas não é assim que a música toca, embora Gabigol, Felipe Luiz, De Arrascaeta, Bruno Henrique, William Arão, Davi Luiz agora e companhia continuem como sérios candidatos ao troféu do Brasileirão.
Estão vendo como o mundo não acabou com a derrota para o Grêmio nesse último domingo 19? Justo para um adversário que se tornara freguês do Flamengo de carteirinha desde o tempo de Jorge Jesus? Simples assim. Olha, Antônio Manuel Góes, que o Flamengo não jogou bem, que teve uma atuação bem abaixo das que costuma apresentar nas demais competições que participa, isso foi claro. O Flamengo não esteve bem. Mas, o que eu falei para o Moraes, repito para você, tem um adversário do outro lado. Tem um adversário do outro lado. O Felipão, ele armou a equipe no melhor estilo Mourinho, sim. Colocou um ônibus ali na frente, um autocarro, como fala aqui em Portugal, e dificultou em muito o Flamengo, que não soube como criar jogadas, como conseguir penetrar ali na área do Grêmio. Agora, isso faz parte do futebol. O que eu acho lamentável, né, é você ver o torcedor comentar, movido pela paixão, em sua maior parte, que não aceita, o time está mal, já não presta mais, uma atuação patética, bizonha, jogador. Agora a imprensa, né, uma boa parte da mídia, embarcar nesse discurso e dizer que o jogador não serve para o Flamengo, o fulano é ruim, esse jogador é péssimo, esse jogador é muito ruim. Isso para mim, fazer média. É você pensar, né, é você embarcar nesse discurso, ao meu ver, pobre, né, você não está analisando de forma técnica, analisando a sério, né, de forma séria, uma partida, é jogar para a galera. É pensar só no retorno, olha, isso dá ibope, hein? Vou embarcar nessa que dá ibope. Isso não é, na minha opinião, não é jornalismo. Eu sei que muitos que possam ver essa edição do PB do Desporto, você não sabe nada, né? Porque fica revoltado, né? De vez de fazer uma autocrítica, prefere continuar com aquela opinião, mas é jogar para a galera, não tem como dizer algo diferente. Agora, um outro assunto que eu quero discutir com vocês foi a substituição do Messi na partida contra o Lyon, na última rodada do campeonato francês. O Antero está disponibilizando a imagem da saída do Messi com um cara e poucos amigos, e logo a imprensa francesa dizendo que houve uma insatisfação grande do Messi. O Maurício Pochettino, questionado na coletiva de imprensa, afirmou que ele tem 5 substituições para fazer na partida e que ele tem as opções dele e que não está preocupado com a reação de ninguém. Para você, Moraes, houve um exagero? Como é que você viu essa situação? Olha, a gente precisa, Júnior, perder essa coisa de achar que o craque não pode ser substituído, que o Messi tem que jogar todas. No Barcelona, ele era o dono do Barcelona praticamente. Dentro de campo era o jogador mais destacado, onde a torcida esperava que até o final do jogo ele pudesse resolver. Ele saiu do Barcelona, durante muito tempo jogou no Barcelona a vida toda, aí ele vai para o PSG, o Paris Saint-Germain. E quando o técnico Maurício Pochettino resolve tirar, ele está certíssimo quando ele diz: eu tenho 5 substituições para fazer e eu vou fazer as substituições de acordo com aquilo que eu estou enxergando no jogo. E se eu achei que o Messi teria que sair do jogo, ele saiu. E o interessante é que o PSG ganhou do Lyon por 2-1, quando o Messi já não estava mais no time, foi no finalzinho do jogo. Então, a gente tem que entender que Neymar, Messi e todos os outros craques existentes no futebol mundial, a gente precisa ter essa consciência que eles, se não estiverem jogando bem, mesmo que estejam jogando, e o treinador entender que precisa mudar. E o Pochettino está certíssimo quando ele tira um jogador e ganha o jogo. Então, qual é a resposta que vai ser dada para o torcedor? É que o PSG ganhou o jogo. E o Messi vai ter que entender que quem manda no time não é ele, é o treinador. Porque se ele não gosta porque foi substituído, outros vão querer
seguir o mesmo caminho e o treinador termina perdendo a sua autoridade. Então, para mim, nada de anormal e eu achei muito correto naquele momento. Mudou, tirou o Messi e o time ganhou. Essa é a resposta, viu, Júnior? É bem por aí, Moraes. O técnico, na minha opinião, também tem. O técnico está ali para quê? Para fazer número? A gente até sabe, né? Na história do futebol, tem treinadores que não tem essa moral para chegar e fazer mudança, né, que ele achar pertinente. Né? Ele prefere ali manter o cargo dele, não, vou fazer salto trivial. Mas o Maurício Pochettino mandou muito bem, ao meu ver. Pode ser Messi, qualquer um, se ele achar que tem que mudar, e nesse caso aí, deu certo, o Lyon venceu por 2-1. Para você aí no Rio, Antônio Manuel Góes, como é que você vê essa situação, essa substituição do Messi com a imprensa francesa abordando e muito esse fato? Testemunhas aqui no Brasil dos biquinhos cara feia e pontapés do que tiver pela frente, protagonizados recentemente por Gabigol, ao ser substituído no Flamengo, que dirá de Lionel Messi retirado de campo no curso do jogo por decisão de seu treinador no Paris Saint-Germain. Assisti ao desafio do PSG com o Lyon, na dura vitória do time de Pochettino dentro de casa de virada por 2-1. E não observei um Messi inconformado com a substituição a 15 minutos do fim, a reclamar do treinador. Aliás, como todos depreendem, quem escala e substitui jogador em campo é o treinador, por sua conta e risco. Cabe-me o direito subjetivo de interpretar possível imagem de um Messi desolado ao ser substituído por decepcionado com seu próprio desempenho, que, a bem da verdade, não esteve no costumeiro alto nível dos tempos do Barcelona. Ao sacar Messi como faria com qualquer outro no interesse de sua estratégia para chegar à vitória, o que acabou por acontecer, o italiano Maurizio Pochettino provou que não consta de seu cardápio engolir egos a fórceps, nem mesmo do hiperconsagrado argentino. Trocando em miúdos, Messi foi sacado e o PSG ganhou o jogo em seus 100% de aproveitamento nesta iniciante temporada francesa, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, mas é normal você ver, né, quando cria uma polêmica em cima de um assunto como esse. O Messi, o peso do Messi, o nome do Messi, ainda mais um jogador como ele, né? O melhor do mundo, considerado um dos melhores do mundo, nessa briga aí com o Cristiano Ronaldo, briga entre aspas, né? Com o peso que ele tem, aí o jogador é substituído, logo, claro, o foco passa a ser aquele assunto. Eu também não vi nada demais, é normal o jogador ficar chateado até com a atuação dele, pode ter sido o caso do Messi, ou se ele ficou chateado porque foi substituído, é um problema dele, porque o treinador está ali para fazer as suas escolhas. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, aqui no bate-papo do PB Desporto. O assunto agora é Copa Libertadores da América, que na noite dessa terça-feira teve o primeiro confronto dessa fase entre Palmeiras e Atlético Mineiro, jogo esse no Allianz Parque, em São Paulo. Um jogo que deu sono, uma partida sem emoção, as duas equipes sem criarem, né? O Palmeiras, de forma mais acentuada ainda, apenas com uma estratégia de jogo, procurando se defender ao máximo. No segundo tempo não criou uma chance sequer. E o próprio Abel Ferreira, o técnico português da equipe do Palmeiras, na coletiva de imprensa após o jogo, disse que o objetivo era jogar nas costas do Guilherme Arana. Muito pouco para uma equipe, a gente vem batendo isso há muito tempo, o Abel tem todos os méritos nas conquistas que teve com o Palmeiras na última temporada, campeão da Copa Libertadores, é o atual campeão da Copa do Brasil, mas o Palmeiras, apesar, e até mesmo por ter um elenco
como que possui, era para jogar, era para a gente ver muito mais. Era para ser um time que produz muito mais, com a qualidade que tem no seu elenco. O Abel Ferreira, volto a dizer, com todos os méritos, ele limita a sua equipe e, consequentemente, as chances de obter resultados positivos, ela fica mais difícil. O Atlético Mineiro, por sua vez, também criou pouco, o Hulk não estava no bom dia, perdeu até um pênalti, podia ser o lance que iria decidir a partida, poderia decidir a partida em favor do Atlético. Agora teremos o segundo confronto na próxima semana em Belo Horizonte, no Mineirão. Um empate sem gols, teremos penais. Empate com gols favorece ao Palmeiras, que avança para a grande final. E uma vitória simples ao Atlético colocará a equipe mineira na grande final da competição. Na noite dessa quarta-feira é a vez do Flamengo. O rubro-negro carioca que recebe o Barcelona de Guayaquil, e o Davi Luiz, a última contratação do Flamengo. O jogador foi apresentado recentemente, treinou com o grupo essa semana agora de forma mais intensa, inclusive na última terça-feira treinou com o Rodrigo Caio, ao lado do Rodrigo Caio. A comissão técnica avaliou como muito boa essa fase de treinos do Davi Luiz, fisicamente ele está muito bem. É bom lembrar que a última partida do Davi Luiz foi no dia 2 de maio, ainda defendendo as cores do Arsenal da Inglaterra, e o Davi Luiz está relacionado e vai jogar essa partida, segundo o próprio jornal Dia, apurou, noticiou, e a gente está noticiando aqui o Davi Luiz relacionado e pronto para fazer dupla com o Rodrigo Caio logo mais à noite na partida do Flamengo diante do Barcelona de Guayaquil. Nas últimas do PB Desporto, destacando o continente europeu e falando de imediato da situação do Ronald Koeman, o treinador holandês do Barcelona. A gente já tinha noticiado aqui que o Juan Laporta, presidente do Barcelona, após a derrota no primeiro confronto, na primeira rodada da fase de grupos, em casa, para o Bayern de Munique, o Bayern venceu por 3-0 no Camp Nou, a equipe do Barcelona, teve a reunião logo após o jogo, uma reunião que durou mais de 2 horas e meia, e colocado em questão a continuação ou não do trabalho do técnico holandês Ronald Koeman à frente do Barcelona. Na verdade, já havia muitas críticas em cima do treinador e ele se sente realmente, ele está totalmente ameaçado. Tem 2 jogos agora, nessa quinta-feira contra o Cádiz, no final de semana, domingo, contra o Levante, que são jogos decisivos e colocados como limite pela própria diretoria para a continuação ou não do Ronald Koeman à frente do comando do Barcelona. É bom lembrar que na próxima semana teremos a segunda rodada da fase de grupos da Champions. O Barcelona virá até Portugal, mais precisamente ao Estádio da Luz em Lisboa, para enfrentar o Barcelona do Jorge Jesus. Situação complicada para o Ronald Koeman. A gente vai abordar nos próximos dias também os números que envolvem uma possível demissão do Ronald Koeman. Ele vai receber uma bolada. O contrato dele vai até o final dessa temporada, ou seja, na metade do próximo ano, 2022. Se for demitido, vai receber uma verdadeira bolada. Mas aqui em Portugal, o Jorge Jesus e o seu Benfica, o Benfica do JJ, segue na liderança do campeonato português após mais uma vitória no final da última semana, 3-1 em cima do Boa Vista, 100% de aproveitamento, 6 jogos, 6 vitórias, 18 pontos, líder isolado do campeonato português. Um começo de fato muito bom para o Benfica do Jorge Jesus, liderando o campeonato português com sobras. É bom lembrar que no primeiro jogo da Champions League, na fase de grupo, jogando fora contra o Dinamo de Kiev, o Benfica empatou em 0-0, foi um bom resultado, jogando fora de casa. Na próxima semana, confirmando,
vai jogar contra, vai receber o Barcelona do pra lá de ameaçado Ronald Koeman. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vá também no PB Desporto do Instagram, sempre com informações do mundo do futebol, aqui em Portugal, no Brasil e pelo mundo. A todos um abraço e até a próxima.